Amém, amém. Começou, né? Pai querido, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor, pela presença de cada um dos irmãos. Peço que o Senhor abençoe a tua santa igreja, a tua noiva amada, em nome de Jesus. Glória a Deus, que a tua presença santa e poderosa esteja andando entre nós, se movimentando entre nós, em nome do Senhor Jesus. Abençoa o pastor Lucas, que está trazendo uma reflexão, um estudo, uma palavra aí, em nome de Jesus. Usa cada um poderosamente, que a gente seja edificado, estejamos preparados, Pai, para sair desse deserto, esse deserto tão árido, tão perigoso, Pai, que nós estamos passando mesmo. Muitas dificuldades e testes, né? O deserto é lugar de teste, Senhor, lugar de prova e teste. Glória a Deus. Para mortificar a cada dia mais um pouquinho a nossa carne, sufocar ela, matar ela de fome, de sede. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, para que o Espírito se vivifique cada dia mais. Em nome de Jesus, nosso Espírito esteja cada vez mais forte. Glória a Deus, poderoso na tua presença, na tua santa presença. Em nome do Senhor Jesus, eu peço tua bênção para cada um aqui. Todos que vão entrar, todos que vão assistir, Pai querido. Que o Senhor vá trazendo aí quem o Senhor quer que esteja aqui. Abençoa, Pai, cada um aqui. Nominalmente, a irmã Vera, o Batista, que está lá no hospital, que o Senhor dê plena recuperação para ele, em nome de Jesus, Pai querido. O pastor Lucas, a pastora Nilva, em nome de Jesus. O pastor Jones também. A irmã Gislaine, Pai, abençoa ela poderosamente, abençoa ela, cuida dela em todos as suas tribulações e dificuldades, Pai, dá vitória para ela, em nome do Senhor Jesus. E o pastor João, Pai, abençoa ele também, guarda de toda prova, todo teste, tribulação que ele passa. Abençoa ele, Pai, mesmo, com teu amor, a tua bênção, as tuas graças, Senhor. E toda a família do pastor João também, em nome do Senhor Jesus. Assim a gente ora e já te agradece, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Amém, glória a Deus. Então vamos começar a nossa aula de hoje. Eu vou ler aqui uma parte de Isaías 13, que começa assim, 13:3 até o... Deixa eu ver. Vamos lá. 13:3, vamos até onde Deus se der. Eu dei ordens aos meus santificados, sim, já chamei os meus poderosos para executar minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, como a de um povo, o som do reboliço de reinos e de nações congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra remota, desde a extremidade do céu, o Senhor e os fundamentos e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Chamai, pois, o dia do Senhor, clamai, pois, o dia do Senhor está perto, vem o Todo-Poderoso consolação. Portanto, todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. E assombrar-se-á e apoder-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher com dores de parto. Cada um se espantará do seu próximo. Seus rostos serão flamejantes. Eis que vem o dia do Senhor horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em desolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a luz não resplandecerá, e a lua não resplandecerá com a sua luz. Visitarei sobre o mundo a maldade, sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro que o ouro fino de Ofir. Por isso farei estremecer os céus e a terra se moverá do seu lugar. Por causa do furor do Senhor dos Exércitos, por causa do dia da sua ardente ira. Amém? Então, irmãos, eu andei ouvindo e assistindo alguns vídeos, e essa semana eu tive uma mudança no meu estado mental, no meu estado emocional. E eu formulei uma pergunta para Deus, mas eu não consigo colocar ela em palavras. Eu creio que Deus entendeu
o conteúdo da minha pergunta e eu estou esperando a resposta. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo um mundo que está muito entusiasmado de encontrar com seres alienígenas. Os cientistas deram declarações, saiu vídeos aí, interessantes, entre aspas, né? Que dá muito like, e eles estão dando uma aferição científica e otimista para essa conexão, né? Eles descobriram que antes de fabricar qualquer satélite, já existiam satélites não naturais na Terra, monitorando a Terra. Eles resgataram fotos de astrônomos antigas, né, que naquela época só usavam os telescópios, ninguém tinha projeto espacial, nada, e eles descobriram que nós já somos monitorados há muito tempo. Bom, a gente sabe disso porque a Bíblia fala, né, que os filhos de Deus, Benai Elohim, como costumam dizer, né, vieram aqui na Terra fazer uma mistura entre raças angelicais e humanas. E a gente sabe também que os anjos de Deus também zelam pela Terra e tem os seus sentinelas aí. Inclusive, foi parte desses sentinelas que se corromperam, né? Porque Satanás já havia caído, a Terra ela tem uma história bem longa, a parte humana que nós consideramos ser a descendência adâmica só tem 6.000 anos, e a parte anterior tem muito mais do que isso. A gente, quando usa a Bíblia para falar que o homem tem 6.000 anos, alguns pastores modernistas, desacreditam da palavra de Deus e ridicularizam, né? Por quê? Porque eles já adotaram uma posição a favor da ciência. Eu, como cientista, eu sei onde que é o pântano da ciência, onde afunda e onde é firme. Então, eu não acredito, como alguns pastores que também são bastante informados, mas infelizmente tem uma tendência humanista. O que é o humanismo? O humanismo foi um movimento filosófico que começou a valorizar tudo que o homem produz, tudo, literatura, ciência, arte, tudo. O humanismo, ele veio depois da... como é que chama aquele? Do Renascimento. O Renascimento, ele foi uma retomada aos deuses antigos, através da arte, da cultura, dentro do seio do cristianismo, porque eles estavam de saco cheio, vamos dizer assim, com a Igreja Católica, com os dogmas católicos, e queriam voltar à liberdade que dizia que os deuses antigos davam. E nós estamos numa época bem interessante a esse respeito, que é muito parecida, porque a forma como que o Evangelho foi anunciado, as pessoas têm uma visão de Deus muito diferente daquilo que ele é. Uma visão religiosa, o inimigo conseguiu manipular a mente das pessoas, apesar da Bíblia, da palavra, para que elas acreditassem num Deus mau, num Deus ostensivo. E para elas, a volta ao humanismo está acontecendo de uma forma mais elaborada, com a ciência dando apoio, com todo o apoio da tecnologia. E eu já comecei a fazer um corte, porque eu analiso uma pessoa durante muito tempo para emitir uma opinião, até que eu sei separar e cortar o que é proveitoso do que não é. Eu poderia até falar o nome, mas eu ouvi um vídeo de um pastor famoso dizendo que o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. A gente sabe que houve um processo de aprendizado espiritual, de conhecimento de quem é Deus. Como as culturas todas estavam caídas,
existia uma influência babilônica ou suméria. Em todos os povos, Israel foi separado para ser um povo diferente. Então, todas as culturas estavam contaminadas com o discurso dos anjos caídos. Então, existia um pré-conhecimento do verdadeiro Deus que só Enoque, por exemplo, é que teve, Noé. E quando forma-se a Babilônia, eles misturam todos esses deuses e eles não conseguem perceber que o que a Bíblia está relatando não é a influência das culturas pervertidas. É a tentativa de um resgate anterior a essa perversão, que vieram por meio de homens que tiveram contato direto com Deus, patriarcas e assim por diante. Então, quando a gente vê as pessoas estudando e formando uma opinião através dos livros e do discurso humanista, eles pegam e colocam todos os deuses, inclusive o Deus de Israel, em pé de igualdade aos anjos caídos. E eles, inclusive a irmã Margarida Luz também mandou um vídeo para mim, onde eles fazem análise. Engraçado que os dois vídeos tratavam do mesmo assunto, né? Embora as pessoas nem sabiam, estavam mandando para mim esse assunto. O Deus El, que é usado para a palavra Elohim, e o Deus Yahu, ou Yehová, que eles chamam de Javé também, essa pronúncia é horrível, né? Essa pronúncia nem hebraica, não é? Eles acusam o Deus de Israel de ter sido um Deus como qualquer outro, e que Israel era apenas mais uma cultura no meio de todas as culturas pagãs, né, do Oriente na Antiguidade. E, portanto, eles fazem uma análise antropológica e humanista no sentido de que aquilo lá é só uma visão, uma narrativa. E o pior é que nós estamos hoje num ponto em que pastores que têm responsabilidades com igrejas grandes, com um número de pessoas muito grande, colocam essas narrativas dessa forma, e quando vier esse engano dos extraterrestres, eles vão achar que, poxa, Jesus não passava de mais um, entende? E elas perdem aquela noção de que Deus, que criou os céus e a terra, é um Deus fora do espaço-tempo, é um Deus para cima de qualquer Deus, e o que Jesus é o Verbo que se fez carne. Porque que vantagem teria eu crer em Jesus se ele é igual aos outros? Seria, por exemplo, eu sou do time do Corinthians, aí, ou do Palmeiras. Aí o time do Palmeiras não faz determinadas coisas, porque a torcida do Palmeiras não permite. Aí eu vou lá para a torcida do Corinthians, que lá a torcida do Corinthians permite. Então, se Jesus fosse igual a qualquer outro Deus, e você tem prazeres carnais que não estão sendo satisfeitos, então era melhor você ir procurar um outro que desse permissão. É nesse sentido que essa narrativa chega. Ah, sua religião não permite você ter várias mulheres, a minha permite. Né? Ou a sua religião não permite determinadas práticas, a minha permite. Então, se você colocar Jesus nessa mesma categoria, você vai cair nisso, inevitavelmente. Isso se chama humanismo. Humanismo é você valorizar todas as questões humanas acima de Deus. E aqui, quando a gente começou tudo isso aqui, a gente teve o cuidado de começar com um curso, no princípio e no fim, mostrando o início de tudo do universo e da questão da guerra espiritual. Para a gente saber que essas narrativas fazem parte da dissolução que o inimigo quer fazer para nos fazer perder a fé em Cristo. Eu não sei se todos têm claro isso, para mim é mais ou menos organizado na minha cabeça, mas eu repito, e às vezes as palavras que eu falo parece que nem todo mundo entende.
Até que alguém vai lá e confessa, né, que eu não entendi, pastor Lucas. Eu vou tentar explicar de uma outra forma para ver se eu consigo. Vamos lá. O que está em jogo? Você acreditar que Jesus é um Deus igual a qualquer outro, que ele pode ser explicado, que ele pode ser comparável a ele. O que está em jogo é a criação de Deus. Se a criação de Deus for feita da maneira como eles dizem, toda a eternidade vai ser uma repetição daquilo que já é hoje aqui. Tudo. Então não tem vida eterna, não tem céu, não tem nada. Vai ter uma nova tecnologia, a gente vai desaparecer, lá no futuro eles vão estar desenvolvendo melhores coisas, né? Teoricamente, tá? E possivelmente eles estarão tentando vencer a morte. Mas o mundo vai ser uma repetição de pecados. Hoje a gente peca com o celular, amanhã a gente vai pecar com uma arma mais poderosa, né? Hoje um homem peca numa sala de operação sem saber curar uma pessoa, porque a tecnologia é ainda rudimentar. No futuro, eles vão ter uma máquina que cura as pessoas, tem uma tecnologia, mas o pecado é o mesmo. Entende? O que a humanidade, no fim das contas, vai receber, se é que é dessa forma, né? Porque eu estou sendo bem otimista, é só uma repetição, só uma vaidade, é uma troca de vaidades. Então, quem que está interessado nisso? Quem que está interessado que a humanidade repita tudo que já viveu de uma outra maneira, reconstruindo tudo, refazendo tudo, né? É o inimigo. Porque ele não quer ser condenado, não quer ser lançado no lago de fogo, ele quer continuar anônimo, porque Satanás é anônimo, ele não aparece. Ele está sendo forçado a aparecer por causa do anticristo, que também não quer aparecer. Satanás, ele descobriu que se ele ficar anônimo, ele continua influenciando todo mundo e ninguém incomoda ele. Veja só. Tudo que Satanás coloca para a humanidade é parecido com o que Deus tem como propósito. Eu vou começar lá da antiguidade para vocês entenderem. Satanás sabia, de alguma forma, que Deus queria uma esposa para o seu filho, que chama-se igreja. Só que a visão pervertida de Satanás é que todo Deus tem uma deusa. Satanás sabia que Deus um dia ia colocar uma semente para gerar o filho dele no seio de uma virgem. Satanás vem aqui e se relaciona com as mulheres através dos anjos caídos. Então, se você for perceber nas analogias, ele vai imitando tudo que Deus tem para fazer. E agora, por último, é a posse da vida eterna, ou seja, Satanás vai prometer para as pessoas uma vida eterna através da inteligência artificial, da mudança celular, da alteração do DNA e da computação quântica, sei lá, tecnologia. Só que o coração puro, o coração adorador, o coração que ama Jesus não vai existir, porque é só uma imitação, e uma imitação de baixíssima qualidade, porque se você conhecer os planos, os projetos de Deus, que são muito mais altos que o nosso, a gente não tem condição nem ainda de capturar o que Deus tem para nós. Então, eu acho estranho que as pessoas façam um discurso do humanismo sem perceber as consequências pelas quais elas estão levando o povo
Porque para o mundo que é ateu, que cresceu na ciência e tal, aceitar extraterrestre, fazer pacto, gerar novas armas para uma nova guerra no futuro, ter uma nova tecnologia para curar a doença e depois vai ter outros tipos de doença no futuro, isso aí é o que eles esperam. Mas para o cristão, tá engolindo essa maçaroca é tão... chega a ser repugnante. Chega a ser repugnante. Porque eles não conhecem a Jesus, não entendem ao Evangelho, não entendem as promessas de Deus. Essa questão da gente entender as festas, a realização das festas e do Velho Testamento junto com o Novo é muito poderoso. Tem pastores que não entendem isso, não entendem nada, são cegos. Então, tem alguns pastores que quando eles pregam, ama ao próximo, eu faço que nem Jesus, obedeçam, ouçam. Mas quando eles falar da volta de Jesus, não ouçam. Quando eles falar de ciência e tecnologia, não ouçam. Igual Jesus falou para o povo. Quando os fariseus disserem determinadas coisas, vocês ouçam, mas não pratiquem o que eles praticam. Então, eu falo a mesma coisa. Porque a gente vai ter que fazer um corte num futuro próximo sobre determinadas situações, determinadas pessoas, determinados ensinos. Senão a gente acaba negando que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, que Ele é o Deus glorioso, eterno, por causa dessa adaptação. E ela está acontecendo no meio da igreja. A igreja está tão doente. Eu tiro assim, pego uma igreja, que eu fui lá ontem, anteontem, né? Um irmão da congregação estava deprimido, querendo se matar, e ele que não tinha ninguém para levar ele na congregação, eu fui lá na congregação cristã. Mas a estrutura da igreja está tão carcomida, tão manipulada, que não dá, aquilo lá não é evangelho, aqui só fala de Jesus e só lê a Bíblia, mas aquilo lá não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Tem nada a ver. As pessoas são tudo mortas, dormindo lá dentro. Nem os hinos não são cantados mais com fervor, são ba, 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 ba. Cadê o amor? Cadê a fidelidade? Cadê o fulgor do Espírito? Está bem triste o negócio. E as pessoas ainda querem ir lá, né? Esse senhor queria ir lá, e eu, por amor ao próximo, né? Só que eu não posso continuar indo lá, não. Se eu continuar indo lá, se eu não denunciar o que está errado, eu prevarico. Sabe o que é prevaricar? Eu já expliquei aqui. Prevaricar é quando um policial está fazendo supermercado com a família e tem um assalto no supermercado. É dever do policial ou chamar os seus amigos, porque ele está de folga, está paisando, ou prender os bandidos. Então, se eu vou na congregação cristã, em qualquer outra igreja, costumeiramente, começa a ver carnalidade, pregação falsa, idolatria, nicolaísmo, prostituição espiritual, e não denuncio, eu estou concordando. Eu estou prevaricando. Porque senão aquelas almas que estão sendo enganadas, que eu vi elas ali, naquela condição, vão para o inferno e o sangue delas cai sobre mim. Não preciso Deus falar assim, Lucas, vai lá e profetiza, que nem Ezequiel. Eu já tenho consciência de que está errado. Aí só tem duas maneiras de fazer. Ou eu subo lá no púlpito e rasgo o verbo, ou eu vou fazer isso um a um, contando as coisas erradas que estão ali. Porque aquela estrutura está totalmente dominada pelo maligno. Não está totalmente força de expressão, porque Deus é soberano sobre tudo, mas eu quero dizer assim,
que se você for seguir o rigor da instituição religiosa, aquilo lá está perdido. Como várias igrejas. Não é só a congregação cristã. Aqui lá salva alguma igreja, outra por causa do pastor. Porque a gente vai adquirindo um conhecimento de Deus e a gente vai tendo um compromisso com aquilo que a gente conhece. Que a gente é responsável por aquilo que conhece, pelo aquilo que acredita. E se eu não transformar aquilo que eu conheço e aquilo que acredito em vida, não adianta nada. É só conhecimento. E para eu transformar em vida, eu tenho que tanto viver de acordo como promover a verdade para que outras pessoas recebam. Não posso ficar com a verdade só para mim. Então, o mundo religioso, na instituição religiosa, é muito complicado. Você quebrar as estruturas que as pessoas já acreditam, porque tem gente que ama a obra de Deus, a igreja, e não o próximo. Eles não amam a palavra viva. Eles amam a letra. E aquilo que outros disseram da letra. Que são as regras que a igreja segue. Entendeu? E não é a revelação do Espírito de Deus pela liberdade, pela fé, pela consciência, pela verdade. Então, nesse sentido, as pessoas obedecem regras religiosas impostas, sabe Deus, por quem, como. Porque existe toda uma estrutura espiritual maligna para disseminar dentro da igreja uma frieza, uma dureza de coração, uma incredulidade, uma morte espiritual, para que, no final das contas, o mal prevaleça. Mas o mal não quer prevalecer com dente e chifre, né? O mal quer prevalecer com paletó e gravata, vindo com um discurso bonito, com uma nave cheia de luz, descendo, anunciando a paz no mundo, a cura de todas as doenças, a solução de todos os problemas políticos. É assim que o mal quer prevalecer. E é assim que o anticristo pretende ser para a humanidade. Uma resposta a todos os problemas que a religião causou. Então, o diabo, ele cria o problema e ele quer dar a solução dessa maneira. E na hora da fome, quem não vai querer receber um prato de comida do governo? Na hora da doença, quem não vai receber uma cura? Então, o preço da alma da pessoa vai chegar nesse ponto aí. Mas onde é que está o ponto de inflexão, o ponto de mudança? É você saber que você não é apenas carne e matéria, você é espírito, e que aquilo que o diabo está oferecendo só resolve o problema pela metade, se é que resolve. Então, se as pessoas não entenderem que elas são mais do que isso, se as pessoas não entenderem que elas são muito mais, elas vão ser enganadas. Então, o que resta para uma pessoa? Elas terem um confronto direto com a realidade além daqui. Uma EQM, alguma coisa que mostra, porque se ela rejeitar lá, no campo aberto, espiritual, onde todas as dimensões estão reveladas, aí já não tem mais jeito. Mas por ignorância, por dureza de coração, por rebeldia, sei lá até que ponto também é rebeldia, a pessoa rejeitar por não entender, porque está acostumada a seguir homens e foi ensinada errado, até de certa forma compreensível. Mas diante da realidade de Deus mesmo, como ela é, então a pessoa tem que ser muito mal, tem que ter praticado muita maldade, para quando ela está lá fora do corpo, né,
uma dimensão espiritual, vir Jesus, e ela recusar Jesus, porque ela já fez todo um histórico de maldade aqui, porque um ser humano qualquer, um coitadinho, que não tem muito entendimento, que é levado nesse rolo todo, não tem essa construção perversa e má. Quem tem essas construções perversas e más determinadas são esses grandes homens, juízes, né, como o nosso Carequinha, nosso amigo Carequinha, tá? Ele não gosta que falem mal dele, né, senão ele manda processar, manda prender, né? Então eu chamo ele de nosso amigo Carequinha. Então, são essas pessoas, são grandes pastores de grandes denominações que recusam ao Senhor já sistematicamente, usando até a própria Bíblia, até a própria palavra, né? E ensinam tudo já antigamente era uma ignorância, mas agora é um acordo feito com as trevas para manter a postura social que ele já conquistou, as múltiplas casas de oração que ele tem espalhado pelo Brasil e pelo mundo, né? O status que ele já tem de pastor no mundo. Então, para manter isso, hoje ele faz com um acordo já com o maligno. E os membros não sabem nada de que ele já fez esse acordo. Ele continua falando em nome de Deus, né? Continua ensinando a prosperidade na igreja, continua orando, expulsando demônio. E quem não entende, quem não sabe, são as pessoas. Porque Deus sabe, né? E ele também sabe, né? Como eu sempre digo, se eu construir um bunker no meu quintal, tem duas pessoas que sabem, eu e o pedreiro, né? Eu que sou o dono do terreno e o pedreiro que me ajudou a construir. Então, sempre, qualquer segredo, alguém sabe. Pelo menos duas sabem. Aqui na Terra, pode ser a própria pessoa. E no céu, Deus. Então, é triste, gente. Porque eu não sei separar uma pessoa de um nível de outro nível. Eu quero a salvação dos meus irmãos, da minha família. Mas a salvação dos meus irmãos, da minha família, é tão necessária e idêntica como a salvação do Zezinho, que está passando lá na esquina. Eu não faço separação. O Zezinho, que está passando lá na esquina, não é menos importante. Eu quero que ele se salve tanto quanto a minha família. O pipoqueiro, o cara que cata lixo, o mendigo que está na praça, o cara que está no sinal fazendo malabarismo para ganhar dinheiro, para mim ele é tão importante quanto qualquer membro da minha família. Aquele cara que não tem estudo, não sabe ler nem escrever, que não sabe que determinados pastores não são pastores de Deus. Então, o que a gente espera é que, mesmo sendo as pessoas simples, que são bastante, tem uma intuição espiritual que, por causa das obras, elas distingam quem são os verdadeiros adoradores de Deus e quem são os adoradores do diabo. Porque essa é a esperança que a gente tem para que as pessoas não caiam nessa armadilha. Porque os intelectuais, universitários e tudo, vão cair na armadilha dos extraterrestres. Porque vai vir com cara de ciência. E ciência é um negócio que é de gente inteligente, de gente que sabe pensar, de gente que sabe escolher, que não é o pipoqueiro, o açougueiro, o catador de lixo, o carinha do malabarismo da esquina. Não, são gente boa. Imagine. Como diz, gente boa que nunca foi preso à toa, né? Quando vai preso tem uma boa causa. Entende? Então, a nossa sociedade, ou o nosso mundo, né, como a gente pode falar, tem esses tipos de pessoas. E a gente tem que orar mesmo, clamar, para que os planos do inimigo caiam por terra mesmo, e vidas sejam salvas. Eu não vejo
Gente, eu não sei. E eu não sei, eu quero ser convencido do contrário, mas eu não vejo nenhum direito de Satanás sobre qualquer coisa. Deus usa o inimigo para poder nos provar, nos mostrar que o mal é mal, para a gente não se é quando for prejudicado, a gente perceber que errou. Mas eu não vejo direito de Satanás nenhum sobre a criação de Deus. Eu não sei como é que pessoas acham que ainda tem alguma coisa nesse sentido. Eu não consigo entender a mente dessas pessoas. Entende? Dão tanto glamour para o mal. E veja só, se eu estou numa religião, eu digo assim, ah não, o cristianismo é uma religião perversa e má, então eu vou tentar derrubar o cristianismo porque eu creio em outro tipo de Deus. Se eu uso de artimanha de mentira, de artimanha de morte, de jihad, de guerra, de destruição, de mentira, de manipulação da mídia para estabelecer o meu Deus na Terra, os meios que esse meu Deus está se estabelecendo são maus. Portanto, ele é mau. Então, Deus, para nós, para ele ser justo, a maneira como ele estabelece o reino também tem que ser justa. Então eu penso, eu não sei, agora é uma opinião minha. Uma pessoa escolheu o mal. Eu não sei por que razão ela escolheria o mal. Mas digamos que ela escolheu. Mas para mim, é o que eu sempre falo, livre-arbítrio. São duas palavras muito poderosas para colocarem juntas. Você pode decidir, arbítrio, mas às vezes você decide que não, você não decide livremente. Por quê? Porque para decidir livre, você tem que ter consciência clara dos dois lados. Para você ter uma inclinação já interior profunda para escolher o mal. Mas você conhece os dois lados muito bem. Aí eu não discuto nada. Se o carequinha quer isso aí, problema dele. Se for um membro da minha família, eu vou chorar muito, porque eu amo. Mas eu não posso fazer nada. Agora, uma pessoa enganada, a decisão de uma pessoa enganada é válida? Até que ponto? Então, para mim, eu quero pregar o evangelho para que ninguém se engane e seja salvo e tenha chances livres de ser salvo. Livre assim, sabendo dos dois lados. Isso para mim é livre. Se souber só de um lado, para mim não é livre. É manipulado. Se souber só o mal, é manipulado. Se souber só o bem, é manipulado. Então tem que saber os dois, para ter uma intimidade de um coração decidido pela justiça. Entendeu? É o que eu penso. Então, para mim, quando eu prego o evangelho para um colega professor, para um aluno, eu estou pondo ele no pico da montanha para ele olhar de lá de cima e ver tudo. Porque eu conheço um lado maligno. Eu tinha poderes malignos. Até que eu conheci Jesus. Até que eu rejeitei Satanás. Até que eu aceitei a cruz de Cristo. Tem pai de santo, tem gente aí que já foi do mal, que sabe, conhece o outro lado. Então fez uma decisão por Jesus. Acabou. Entendeu? Agora a pessoa que sistematicamente faz o mal ao próximo, usando de tudo que ele tem, até da conhecimento, como um juiz, como um cientista, de tudo que ele tem, ele usa para fazer o mal propositadamente, porque ele deseja ver o outro derramar sangue, sofrer, pedir, implorar, para não ser preso, beijar a mão e os pés do cara. Aí eu posso falar para esse cara. Eu tive uma experiência
Eu lamento que as minhas experiências não sejam como a do irmão Geraldo. Eu tive uma experiência com o senhor Lula, ele veio me visitar. Ele era um demônio. Ele tinha 2 metros de largura e uns 3 ou 4 de comprimento, mas preto, parecendo um monstro. Eu tive essa experiência. Esse cara já chegou nesse estágio, já se comprometeu tanto com o poder das trevas que está nessa dimensão. E ele falou alguma coisa, pastor? Ele quis competir força comigo. Ele veio me investigar, saber quem eu era. Em alguma região celestial eu incomodei ele. Ele queria saber quem é você, quais são as suas prerrogativas, que poderes você tem. Eu fiquei até preocupado, porque um contato com um ser desse tipo contamina, né? Eu fiquei muito preocupado com isso. Então, gente, eu tive um sonho com Alexandre Moraes, que ele estava virando demônio, já estava esverdeado, os olhos dele já era escuro, grande, que nem um do extraterrestre. Ele estava com aquele rosto fino de Grey, com aquela toga lá, e ele já estava virando um demônio. Não pode fazer nada, gente. Eu tento encontrar brechas para pregar o evangelho, e se eu souber que o cara é maçom, aí é que eu acho um jeito de pregar mesmo. Enquanto eu estou desconfiado, eu só vou com as conversinhas aqui e ali, né? Entendeu? Então, eu não sei na universidade quem é quem, né? No governo, a gente está vendo aí. Então, gente, a escolha dessa situação é séria. E a gente está num mundo dessa batalha, por quê? Porque o corte, gente, quando é que Deus vai cortar e levar a igreja? Quando ele salvar a última alma que ainda está na pendência, para ser justo. Eu acredito que Deus vai ter a noiva, vai ter o povo convidado, mas o corte foi assim, a partir de agora, acabou. Porque aquele último que estava na pendência foi salvo, ou não foi, mas foi decidido. Agora, como que fica a grande tribulação? O apóstolo Rubens acredita que isso aqui só termina no final da grande tribulação. Eu acredito que isso aqui tem uma interrupção na metade e depois tem mais 3 anos e meio. Ele não acredita dessa forma. A Vicky também não acredita dessa forma. Eu acredito que nós vamos passar pela tribulação, 3 anos e meio, arrebatamento, depois mais 3 anos e meio de grande tribulação. Porque, para mim, é muito mais generoso da parte de Deus fazer isso do que ele deixar 7 anos para tirar todo mundo só no final. Porque a palavra diz que a aflição seria tão grande que, se possível, enganaria até os escolhidos e nenhuma carne salvaria. Então é melhor que Deus nos tire na metade, porque o que ficar é respingo de Ruth. Eu peço a Deus que o apóstolo Rubens e a Vicky estejam errados. E para a Vicky é 7 anos. Para mim é só 3 anos e meio para a igreja, mais 3 anos e meio para o restante dos respingos. Porque até separar o piruá da pipoca, né? Ainda vai fogo até o fim. Entenderam? Por que eu acredito dessa forma? Eu não só acredito, como eu oro interferindo na decisão de Deus. E uso os argumentos que eu tenho sobre amor e justiça para que Deus tenha compaixão e misericórdia e segure a guarda toda aí. Que Miguel, Rafael, Gabriel, Uriel sejam fortes o suficiente, a gente ore para eles ficarem mais fortes ainda, a igreja ficar mais forte, para aguentar o trampo. Você já pensou? Todo mundo fritando 7 anos? É claro que a gente não vai morrendo no processo, mas e os que ficam? Será que é mais eficiente? O que é mais eficiente para salvar almas? Então, é como que eu falo, o apóstolo é apóstolo, eu não duvido que ele seja apóstolo, mas Deus não dá tudo para um só.
todo mundo tem ponto cego, ele também tem ponto cego, ele não sabe tudo, a Vicky não sabe tudo, a Ellen não sabe tudo, eu não sei tudo, o pastor João não sabe tudo, o pastor João não sabe tudo, o irmão Geraldo não sabe tudo, a pastora Aníbal não sabe tudo. Por isso que nós precisamos da comunhão da igreja, porque um completa o outro. Eu não consigo fazer afirmações categóricas disso. Algumas coisas eu digo, ó, eu acredito assim, eu entendo assim, isso é minha opinião, mas categoricamente quem tem a última palavra é Deus. E o Pai, né? O Uriel falou que é o Pai que tem a última palavra, né? Porque se a gente abandonar as pessoas à própria sorte, a gente não vai amar. A gente vai desistir delas. Ah, escolheu, deixa pra lá. Não vou mais interceder, não. É como um médico que o cara teve um problema na perna e ele manda pro necrotério, nem corta a perna, né? Não quer nem saber de cortar a perna. Não, vai morrer mesmo. Deixa pra lá, vamos embora. Manda pro necrotério. Aqui o hospital tá muito cheio. Então eu penso em dar até a última chance para todos. Porque também nós precisamos, né? Todos nós precisamos. Né? Quem não precisa de misericórdia? Levanta a mão aí, quem não precisar de misericórdia aí, né? Faça seu nome conhecido em todo mundo. Bom, irmãos? Então essa é a palavra de Deus para nós aqui meditarmos, amém? Espero que vocês tenham compreendido a introdução, porque eu acho que o final ficou mais claro, mas se alguém tiver pergunta, pode perguntar. Eu aceito responder. Bem, Deus abençoe. Irmão Lucas, o irmão Geraldo e o pastor Jones levantou a mão. Pode falar. Então, vou passar algo, segredos, pérola, para quem quiser hoje aqui. Igual quem passa pelo caminho, aprende algo interessante. Tem algo que muitas pessoas acham que não. Mas a palavra de Deus é um alimento. A palavra de Deus, ela nos fortalece, é igual comida. Quanto mais a pessoa se alimentar da palavra, de pregações, de orações, ela se fortalece. E ela vai adquirindo maturidade. E ela vai crescendo. Ela vai crescendo. E a compreensão, ela vai crescendo em compreensão, entendimento, sabedoria, conforme a pessoa vai se alimentando. Quanto mais ela se alimentar, mais forte ela vai ficar. Mais alto ela consegue subir espiritualmente. Então, igual o apóstolo Rubio fala, orar, relógio de oração, participar das orações todos os dias, união com os irmãos, pregação, quem tiver condições de quanto mais tempo passar na leitura da palavra, porque a palavra ela nos aumenta a nossa frequência, ela nos dá mais compreensão, e a gente vai crescendo em estatura até chegar à estatura perfeita de Cristo. Aí você vai falar assim, mas é só isso? Não. Isso é uma parte.
E tem a segunda parte, que é praticar, colocar em prática. Porque a gente tem que crer em Jesus e colocar a fé em prática. Porque se você crê, fala que crê, e não coloca em prática, é igual você olhar no espelho, você logo você sai e esquece. Então é necessário colocar em prática. Porque quando você tem uma fé e você coloca em prática, quer dizer que a fé, ela foi ativa. Ela reagiu, ela criou algo. Dando um exemplo perfeito, Noé ouviu a voz de Deus. Ele colocou em prática a tua fé. Foi lá e construiu a arca. E ele colocou a fé dele em ativa. Ele ativou. E pela fé dele for ativa, quando veio o dilúvio, ele salvou tanto ele e tantos animais com a família inteira. Então Deus quer que você crê e coloque a fé em prática. Porque o que faz a diferença é colocar fé em prática, porque ela gera vida. Então, coloca a fé em prática. Alimente e coloca a fé em prática. Amém? Amém. Não, vou comentar em cima do que o pastor Lucas, né, pregou e falou, e a questão do pastor Lucas falou, a questão do humanismo, né? É verdade, né, pastor Lucas? A gente vê que as pessoas mais instruídas, elas acabam indo para o humanismo mesmo. E o que é humanismo? É você acreditar na humanidade, é acreditar ainda, né, que a humanidade possa melhorar, né, ou evoluir, né? E é como eu digo aqui, né, assim, as três coisas que influenciam a humanidade, que é a ciência, a filosofia e a religião, né? São as três áreas, assim, principais que influenciam toda a humanidade. Aí as pessoas, assim, acabam escolhendo, né? A maioria escolhe a ciência, né? Como, assim, como doutrina na sua vida, né? Como uma forma de pensar, né? Mas a gente falou aqui tanto né, do esquadro e do compasso aí para não, né, que está em todas as áreas, né, pastor Lucas? Está na ciência, né? Está na religião e na filosofia também. Eles infiltraram tudo ali, entende? Né? Sabe, né? Boa ideia de falar. Essa sociedade, tá? Sociedade aí, né? Que todo mundo gosta, né? Que todo mundo sabe, as pessoas que se destacam já são abordadas, né? Como o pastor Lucas falou, que já foi convidado também. Então, as pessoas que se destacam e tal, né? Tem um certo status, ou até pessoas que enriquecem, de repente têm sucesso no seu empreendimento, acabam tendo uma influência, também são abordadas, né, pastor? Todo mundo que ascende... eles fazem uma questão de ter um comerciante, um bancário, qualquer um em cada cidade. Fazem questão, exatamente, né? E as pessoas são abordadas para entrar lá e fazer parte, tipo, né? E o que eles querem mesmo? Olha, é uma coisa... É sinistro mesmo o negócio, né? Olha, eles acabam, assim, influenciando tudo, até a questão sabe? Eu até falei aqui que, eu creio, né? Que o princípio das dores, ele é todo causado pelo homem mesmo, por esses, pelas elites, né? Pela elite. Entende? A questão das guerras, até terremotos, né, pastor Lucas? Existe tecnologia para fazer terremoto, para fazer furacão. Eles conseguem lá, com o tal como é que é o nome daquele aparelho lá que emite ondas de baixa frequência lá, né? O HAARP, né? Então, eles conseguem até fazer furacões e terremotos, criar furacões. E eles criaram a tal, essa coisinha da abelha aí, né? Tudo manipulação, sabe, para um propósito. E eles têm um propósito, né?
Eles criam, é a questão de criar confusão mesmo, criar, né, depois vir com uma solução, e essa solução sempre vai tirar a nossa liberdade, né? Ela vai acabar sempre para tirar a liberdade, né? Entende? Mas glória a Deus, podem falar aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não, é que assim, quando é religião, vira tipo time de futebol, né? Um é Palmeiras, outro é Corinthians e tal. Quando como é que fala? Intelectualismo, ciência, eles falam que não tem religião e que eles vivem uma vida neutra. Mas no fundo, existe uma religião por detrás. Porque religião é a maneira de você religar. Você vai religar com quem? Entendeu? Você vai religar com Deus ou você vai religar com o inimigo, né? Então, eu penso assim, que o homem quer dar uma desculpa, que ele não sabia, que ele não viu, que ele não se salvou porque ele não entendeu. E Deus quer deixar tudo sem desculpa, para julgar a coisa só pelo mérito da decisão, né? Não pelo mérito da ignorância. Então, é isso que eu penso, e é isso que eu faço quando eu prego o evangelho, porque Paulo falava que você prega para alguns para a salvação e para outros para a condenação. Não que você queira condenar, porque essas palavras têm uma semântica muito interessante. Quando eu lia isso a primeira vez, eu achava, não, mas Deus quer condenar, porque prega para condenação. Não, não é isso. É porque as pessoas estão escolhendo a condenação, então quando você pregar, não tem outro jeito. Elas não vão ficar isentas e desculpentas, né? Arrumando desculpa. Entendeu? Porque, veja, a questão toda é do coração. Então, o que nós temos que fazer? Entregar o nosso coração para o Senhor. Nós somos bons? Nós somos perfeitos? Nós somos mais puros? Não. Uma diferença entre eu e um grande pecador que ainda está pecando é que eu já me entreguei e estou dando a minha vida para ser purificada. E o pecador não. E o cara que é mau não quis ser purificado e está indo para o lado do mal. É só isso, mas eu não sou melhor do que ele. Eu não sou melhor que o carequinha. Reconheci que eu preciso de um Salvador e me entreguei para ele e estou entregando meu coração para ser limpo. Não é porque meu coração é melhor que o do carequinha. Entendeu? É só a decisão. Eu acredito que Deus quer que a pessoa tome a decisão. O que você quer? Quero te amar, Senhor. Olha, eu não estou nem dizendo que eu te quero, porque querer é quando você já ama. Eu quero te amar, para te querer. É bem mais abaixo o meu nível. Entendeu? Bem mais embaixo. Como eu sempre digo, eu sou o último da fila. Então, essa é a situação. Porque tem gente que não vai escolher querer Deus e nem amá-lo. Mas eu não sei por quê. Eu não vou atrás disso para saber, né? Não é da minha alçada. A minha alçada é crer e me arrepender e salvar a mim, né? Se eu puder salvar mais algum, amém. Mas se eu não puder, já que é decisão, é individual, né? Temos que respeitar essa individualidade. Se os anjos respeitam, se Deus respeita, se até o diabo respeita, então quem sou eu para não respeitar? Né? Agora é duro, né? É duro, por exemplo, um da família se perder. Ou você enfrentar uma traição a nível de, por exemplo, no futuro, a gente não sabe, de alguém trair nós, nos entregar. Por causa de um prato de comida. Né? O governo está dando comida para quem entregar um crente. Para quem disser quem tem uma Bíblia ganha R$500. Eu falo assim, eu ligo lá para o governo e falo, meu vizinho aqui tem Bíblia. Aí eles vêm aí, conferem, prende o vizinho, leva embora, aí eu ganho os R$500, entendeu? É esse nível que as coisas vão acontecer. Entendeu? Então, se for uma pessoa muito íntima sua, vai machucar. Vai doer bastante. Pode falar, Patrícia. Irmã Patrícia. Amém. Glória a Deus. E que o pastor Lucas estava falando sobre ir na igreja da congregação, né? Assim. Então, eu orei ao Senhor a respeito disso
né, que eu estava, assim, incomodada, porque eu não estava querendo mais ir em igreja nenhuma, né? Uhum. E eu comecei a ir porque meu marido gosta muito de ir, e eu Uhum. acompanho ele, porque ele ainda não é, assim, convertido, sabe? Ele gosta muito de ir, Uhum. né, todo domingo. Então, eu orei ao Senhor, né, e Deus falou que era para mim continuar indo, para mim, sabe? Uhum. Porque eu não sei até quando que Deus permitirá, não sei. Mas quando eu vou, antes de eu sair de casa, eu oro ao Senhor e falo com o nosso Deus. E falo assim: meu Pai, usa o cooperador dessa igreja. Uhum. Usa ele para falar com a tua igreja, comigo, com meu marido, com toda a igreja ali. E Deus usa, né? E Deus usa mesmo o cooperador lá. Glória a Deus. E então eu creio que tudo é o agir do Senhor na nossa vida, tudo é um propósito de Deus, né? Amém. Então a gente não pode também falar assim, olha, se eu falar para meu marido, olha, eu não vou mais, aí sim, aí pronto, aí ele não quer saber mais de Ah, nada de Deus, isso é sabe? verdade. Então eu tenho que ser sábia nessa situação aí, né? Uhum. E, então o que eu faço, o que a minha mãe faz, que minha mãe também vai na congregação. Uhum. E Deus usa eles, Uhum. sabe? Ali é uma igreja que Mas, ali irmã, eles irmã Gislaine, tem congregações e congregações, né? Tem é, congregação que segue o ministério do Braz e acabou-se. Tem outras congregação que gosta de orar, que dá liberdade para o sim, cooperador, eles pregam pelo Espírito. Não tô sim, generalizando, não. Porque, por exemplo, eu, na época que eu me alimentei na congregação, eu fui muito abençoado. Eu morava em São Carlos. Tinha o Lute Fala, que era uma bênção, né? Que o pregador lá, até o ancião morreu de câncer, e tinha a Redenção. Agora, a Central, que era a Bela Vista, a gente sabia que tinha os dias certos e os dias para ir para não ir, entendeu? sim, porque nessa igreja eu tô sendo muito edificada, sabe, ali, não é na igreja, eu falo, a igreja somos nós, né? Eu falo através, assim, de Deus usar ali o cooperador, assim, Uhum. a gente vê que é homem de Deus mesmo, que Deus usa ele, Sim, sabe? E todos que ali, né, que eles falam que é casa de oração, muitos ali, o operador fala, isso aqui é uma casa de oração, e então, assim, tá me ajudando muito, assim, também eu desenvolvi o dom de língua ali, sabe? glória a Foi Deus. ali no. Sinal que é E fervorosa o lugar que você vai, porque tem lugar que eles ficam achando estranho quando você ora em línguas, dentro da é, própria lá comunicação. não tem isso, não. Na central lá de São Carlos, ninguém podia manifestar em língua não, que o irmão repreendia lá em cima. Ah, irmão, não tem Misericórdia. entendeu? Então, às vezes tinha, porque achava que era escandaloso, porque não gostava, entendeu? E na Ixi, redenção, lá não tem, não. então lá na redenção não, você podia chegar de joelho e começar a orar, cantar, louvar, fazer tudo o que pudesse, estava aceito. E lá eles gostam que a gente chega, glorifica o nome de Deus, eles Uhum. gostam que a gente esteja em comunhão, lê a Bíblia, eles gostam que a gente chegue e lê a Bíblia, eles gostam muito que a gente faz isso. Já tá lá, tá escrito, né? E Uhum. lá todo mundo tem liberdade para adorar a Deus do jeito, da forma que a pessoa quiser adorar o Senhor. Então, assim, eu vejo tanto testemunho ali de pessoas, sabe, que dão testemunho. E eu acho assim que não é todos os lugares também, sabe? Igual você falou. Tem pessoas, tem lugares, tem pessoas, dependendo da pessoa que está ali pregando, né? Dependendo que a pessoa que está pregando, ela tem que estar em comunhão totalmente com o Senhor, né? Uhum. A Mas gente, na minha época a gente conhecia quem eram os anciões carnais e os anciões espirituais. que a gente vê também, né? Quando a É, gente vê a igreja fervorosa, porque ali, irmãos, porque o pastor, o cooperador ali da igreja, ele fala, irmãos, vamos cantar, vamos louvar, porque Deus, ele gosta do louvor, ele gosta da adoração, vamos adorar o Senhor, vamos dar glória, vamos
adorar. Então, assim, a gente vê que é uma igreja, assim, fervorosa mesmo. Glória a Deus. Então, assim, eu tô me sentindo bem, sabe, de Qual ir, que é a né? sua cidade? Aqui em Tapajipe, é uma cidadinha pequena, assim, sabe? Onde que Mas é? Minas Gerais? é Minas Gerais. Ah, que bom. É um lugarzinho muito gostoso aqui, sabe? Muito sossegado, né? E eu tô me sentindo muito bem de ir. Meu marido, ele gosta de ir. Então eu creio que isso é uma porta que Deus abriu para ele, para nós estar junto, né? Você vai trazer paz ali, né, irmã Gislaine, assim, tudo para todo mundo, né? É sim, é sim. E a gente vê que eles ensinam, dão ensinamento sobre muitas coisas, assim, que tá de acordo com a palavra de Deus. Não é uma coisa assim que está fugindo da palavra de Deus, mas sim de acordo com o que nosso Senhor Jesus ensina. Então, é isso que a gente vê lá, né? Então, se fosse uma coisa que eu visse que não tinha nada a ver com o Senhor, nosso Deus, eu já nem devo falar para meu marido, meu amor, não pode ir que eu não vou, não. Mas aí, então, eu vou por causa que eu sei que Deus fala comigo ali muito, e falou muito com a minha filha, meu marido também, que ele vê Deus falando, então Amém. eu acho que está ajudando muito ele também. Glória a Deus. A gente tem que orar, irmãos, que independente de igreja, de placa de igreja, que o avivamento venha, né? Porque o avivamento vai remodelar tudo isso, né? Vai remodelar tudo, né? Glória a Deus. Glória a Deus, né? O caso assim, nosso aqui, meu da Nilva, Deus foi tirando mesmo, né? Quando a gente entrou lá 2018 no Pastor João, lá a gente ainda estava, a gente ia em culto no lar, a gente acho que até tinha igreja, não sei, mas depois a gente começou a ir nos cultos dos lares depois, né? Tinha casa de um pastor bem abençoado lá, amigo nosso, que os cultos lá era tremendo, era manifestação de Deus mesmo, Espírito Santo, profecia, era uma bênção, língua, era, né? Tinha demônio sendo expulso, tinha tudo, era uma bênção, né? Mas daí Deus foi tirando, né, pastor Lucas, devagar, assim, sabe? A gente foi saindo, acabamos perdendo contato, aí a gente vê até que é uma direção de Deus. Mas foi devagar, foi indo, até que hoje em dia a gente não está mais nenhuma igreja física, nem denominação nenhuma. Estamos aqui, ó, né? Que é o caso do pastor Lucas, do pastor João também, né? E muita gente aqui, tudo, mas muita gente aqui ainda vai para a igreja, né? A irmã Odete vai congrega lá, todo mundo, né? Assim, vai de acordo com o que está, com a sua intimidade com Deus, que é uma coisa, né? De cada um mesmo. Amém, em nome de Jesus. Cada caso é um caso, né? Pode falar. Tudo é um propósito do Senhor, né? Uhum. Paz, boa noite, né? Já está em casa, que bom, né? Glória a Deus. Deixa eu falar um pouquinho sobre o cristianismo, né? Como que Deus usa a gente? Hoje, tudo que eu programei, não é que deu o contrário, é que Deus que programou tudo, né? Porque a palavra do Senhor fala em Provérbios 16:9, fala que o coração do homem traz o caminho, mas quem conduz os passos é o Senhor. Eu falei que eu ia na prefeitura, depois eu falei que ia no velório da avó de um amigo meu, e de repente eu estava lá no hospital. E aí, Deus me usou muito. 6 pessoas reconciliou com o Senhor. Um rapaz que estava ansioso aí no fim, quase na hora de eu ir embora. E aí, o Espírito Santo começou a me usar para falar umas palavras para ele, e a tia dele começou a encher o olho d'água. Aí a mãe desse rapaz chegou e foi chamar, e a tia dele falou assim: peraí que o profeta aí Deus está usando ele para falar tudo que nós falávamos para o nosso filho aí, ele não estava acreditando. Rapaz, o Espírito Santo desceu o cajado. E aí o rapaz pegou e falou assim, aí eu falei assim, pois é, e você ainda fica desacreditando da promessa do Senhor, né, porque tudo que a sua tia fala e sua mãe fala, e você desacredita. Ele falou assim, é verdade. Aí a tia chorou, a mãe chorou,
e ele reconciliou com o Senhor. Glória E a aí, Deus. o que acontece? Quando a pessoa está assim, nessa fase, a gente não pode falar, não ir na igreja lá, porque a pessoa está se reconciliando, e tem muitas pessoas que estão assim. Então, quando o Senhor me usa para levar a palavra, fala assim, ó, volta para os caminhos do Senhor, porque nós estamos vivendo os tempos difíceis e não pode ficar sem ir. Amém? Então, é assim que igual o pastor Lucas falou, cada caso é um caso, mas a reconciliação com o Senhor, a pessoa tem que ir na igreja para elas entender o que Deus quer, né? E em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos. Gente, eu não preguei contra ir na igreja, não. Por favor, entendam bem. Eu preguei sobre morte espiritual nas igrejas, explicando por que está acontecendo essas mortes. Eu também não sou contra, não, vou deixar. Não falei que o senhor foi contra, pastor, tu fala assim, que o senhor falou certinho, e quando o senhor me usa para levar a palavra, é para as pessoas reconciliar, e na igreja, né, para entender o que o Espírito Santo quer, porque o Espírito Santo que vai convencer cada um, é no chamado, amém? Em nome de Jesus. Amém, pastor. Eu também não falei sobre isso, não. Não, é, é porque tem muitas igrejas realmente, né, que tem muitas pessoas que vai realmente e nos lugares que ali eles não estão pregando a verdade também, né? Muitos lugares que eles estão mais buscando para si, né, do que dá para dar para as ovelhas, né? Então, eu falo que tem sim cooperador, tanto da congregação cristã, como de outras denominações, que são pessoas que não são usadas por Deus, não. Que são ali lobos, né? Devoradores. Tem muitos de vários tipos. Tem uns que é usados, tem por Deus, né? Que nosso Deus colocou, e tem uns que não foi. Então, assim, cada caso é um caso. Realmente tem pessoas de todos os tipos. Tem pessoas usadas por Deus e tem pessoas que não são. Uhum. Amém, igreja. Amém. Glória, pode falar. Então, vou falar algo que eu estou sentindo muitos tempos já, que tem muitas igrejas que os pastores pregam a palavra de Deus, mas não tem direção. Eles são literalmente, as pessoas às vezes conhecem a Escritura, conhecem a palavra de Deus, mas não tem revelação da palavra. Não tem revelação do trono de Deus. Ele não sabe para onde vai e da onde veio. Então tem pessoas que estão totalmente cega, igual cego guiando cego. Ele não está sabendo o que está construindo, não sabe o que está edificando. Ele só prega. Mas às vezes perguntam o que revelação que Deus está mostrando? Que tempo nós estamos vivendo? Que profecia que nós estamos vivendo? Que dias? A pessoa não sabe. Ela não tem, sabe, revelação, sonho, visão, dom sabe? Eu vejo que tem pessoas, tem igreja que está tão assim, fora do passo, fora do tempo, parece que está, igual fala, anos atrás da onde que deveria estar. Tem igreja que está totalmente alinhada com o Espírito Santo de Deus, cheia de Deus, andando, sabe, alinhada, e tem outras que parece que ficou para trás. Por quê? Porque às vezes o pastor não tem a direção de Deus, não tem a revelação, e a gente tem que andar com quem está enxergando, com quem está sabendo para onde está indo. Se a pessoa não saber para onde está indo, você vai caminhar, vai rodar com ela o círculo a vida inteira e não vai chegar a lugar nenhum. Então, vamos caminhar com quem sabe para onde está indo, que tem a revelação, que tem a direção, porque senão é perda de tempo. Amém? Amém. Glória a Deus.
Então, irmãos, o propósito nosso não é só aprender e crescer, é gerar vida também. Pode falar, irmã Détia. Não, eu só quero confirmar o que o irmão Geraldo está falando pelo Espírito de Deus. Ele falou, chega a estar vibrando aqui dentro, que eu estou dentro da igreja e há muito tempo que eu estou indo na igreja, não só nessa, mas... Porque, assim, a igreja que eu vou, a Assembleia de Deus, ela é grande, ela tem a sede, tem as filiais e tudo. Aí eu vou, que eles às vezes têm eventos, eu estou indo. E é exatamente o que ele está falando. Está falando uma palavra desconectada do que Deus quer, do sentido que Deus quer. Está pregando, tá. Nossa, ele falou exatamente a verdade. Do que está acontecendo, não vou dizer todas, né? Mas eu acredito que a maior parte, né? É verdade, minha irmã. É verdade. Eu vou falar uma coisa. Eu estava numa igreja da Assembleia, eu já fui em várias igrejas da Assembleia, né? E realmente é igual o irmão Geraldo falou, né? Que a pessoa, eles estão andando em círculo mesmo. Não estão ensinando sobre a vinda de Jesus, não estão ensinando sobre o caminho da salvação, não estão ensinando nada daquilo que as ovelhas precisam saber. O arrependimento, não ensina sobre o arrependimento, ensina sobre eles, sobre a igreja que eles seguem, mas não falam sobre o que nosso Senhor Jesus, o caminho da cruz, que Jesus está às portas, que nós temos que nos reconciliar com o Senhor, que nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados, arrepender totalmente. Então, estão andando em círculo. Eu vejo muitas festas, vejo muitas comemorações, vejo pessoas totalmente dormindo e não está aquela comunhão com o Senhor. Mas quando eu estive nessas igrejas, eu vi muito eles idolatrando pastores, uns aos outros, mas não glorificando o nome do Senhor. Muitas festas, muita comida, e não tinha aquela adoração. Eu pensei, o que é que eu estou fazendo neste lugar? Então, realmente está acontecendo isso. Tem muitas igrejas dormindo. Realmente. Um dia desse eu visitei a igreja lá na Centro de Jesus, eu não vou falar o nome porque como os outros não querem crucificar ninguém. O pastor sempre falava assim, gente, toma cuidado com a religiosidade. Aí eu ficava pensando assim, o que é isso que ele está falando, né? Aí o dia que eu fui, tem uns 15 dias, a igreja estava vazia, tinha quase ninguém lá dentro, quase ninguém, porque sempre a igreja está cheia. E aí eu conversei com um dos irmãos, falei assim, o pastor tal, tá viajando, ele falou assim, tá, ele e a família. Aí eu falei assim, agora que eu entendi que ele fala sobre religiosidade, que quando ele não tá aqui, ninguém vem na igreja, só vem por causa do pastor. Aí que é o pecado, né? Você tá idolatrando o homem. A gente vai na igreja para a gente aprender. E cada vez que você vai, o Espírito Santo está usando a palavra que está lá, que o ancião está levando, e aí o Espírito Santo vai edificando e vai te ensinando como é que você vai seguir, o que você vai ser na vida, entendeu? Amém? Então as pessoas vão lá para idolatrar o pastor e o pecado. Amém? Amém. É que, assim, existe um sintoma, assim, todo mundo aqui acho que vê isso, né, enxerga isso, um sintoma nas igrejas, um sintoma geral, né, a gente vê um esfriamento, né, assim, doutrina de homem, doutrina humana mesmo, entrando, né, a carnalidade, é o cristão carnal lá que Paulo falou, a igreja agora são cristãos carnais, né, é coach, é não sei o que, é autoajuda, todas essas coisas que entrou na igreja, tudo entrou um monte de coisa, doutrina humana mesmo, coisa do homem,
né? E é um sintoma geral, das instituições mesmo, né? As mais famosas aí, denominações, né? Etc e tal. E a gente vê esse sintoma, é um sintoma geral mesmo. A igreja está doente, ela está doente, mesmo, né? Está doente. Agora, isso aí, queridos, é uma coisa que nós, os remanescentes, que vamos entrar em ação, entende? Então a gente vai ser avivado, a gente vai estar com fogo, a gente vai estar segurando fogo, que nem João Batista, né? E a gente vai entrar nas igrejas e vamos ser convidados, vamos pregar, e a gente vai pregar o que Deus mandar, o que o Espírito Santo mandar, entende? E vai haver um avivamento dentro das igrejas. Agora nós somos vamos ser os atores do negócio, né? A gente é que vai realmente entrar em ação aí nessa hora. Glória a Deus. Uma coisa que hoje Deus mostrou para mim na palavra, o avivamento não vai ser como que as pessoas esperam. Você sabe o que acontece? Deus libera algo ruim acontecer para as pessoas clamar a Ele, para Ele socorrer. Sabe? Deus libera as coisas, o inimigo vir atacar, tirar aquilo que você tem, para você clamar a Ele, para Ele te alcançar. Por quê? Por que Ele deixa isso acontecer? Porque as pessoas não voltaram para Ele. Pelas pessoas fazer o que é mal. As pessoas abandonam, sabe, a intimidade, cansa, distrai com as coisas desse mundo. E Deus deixa isso acontecer para quê? Para as pessoas clamar, lembrar que tem um Pai. Quando elas lembrar que tem um Pai, clamar a Ele, igual Israel, no tempo antigo, todas as vezes que os inimigos, Deus liberava o inimigo atacar eles, eles clamavam a Deus, e Deus ia lá e salvava, socorria eles. Deus vai dar esse tempo para as pessoas voltar para Ele com todo o coração, porque todo aquele que clamar a Deus será salvo. Mas como clamarão? Como? Através de perseguição. Que a perseguição refina a igreja, porque a perseguição tira a carnalidade. As pessoas têm que abandonar o mundanismo, precisam abandonar a carne, as paixões desse mundo, porque quem ama o mundo se torna inimigo de Deus. Então Deus permite o inimigo fazer isso para eles abandonar o mundo, sabe? E buscar a Deus, que sempre eles deveriam estar na presença, na adoração constante de Deus. Mas o amor se esfriou e Deus permite isso para trazer o avivamento. Mas primeiro vem o abalo, vem o terremoto, vem perseguições, para as pessoas acordarem e perceber que tem um Deus que salva. Amém? Amém. Pode falar, irmã Gislaine. Pois é, então, irmãos, tem muitos irmãos que eu conheci, sabe, que eles não queriam passar pelo refinamento, né? Tem uma irmã falando assim, quando eu comecei a minha caminhada com o Senhor Jesus, eu comecei a passar por muita humilhação, desprezo, sabe? Eu comecei aquele refinamento, aquela purificação, né? E aí a irmã falou, irmã, por que você passa por isso, irmã? Eu pedi a purificação, eu pedi ao Senhor, falei, eu quero ser purificada, mesmo que eu seja humilhada, assim, eu quero, sabe, eu quero ser limpa, eu quero ser totalmente purificada. Muitos não aceitam isso, sabe, eles fogem do refino, muitas das vezes não querem passar por tribulações, passar por humilhações, então, fica naquela, por isso que é naquele círculo, e não sai daquilo, porque estão acostumados daquela forma. E ali, quando passa por alguma coisa, e ali eles já ficam desesperados, porque está passando por aquilo. Então, nós que somos cristãos, nós temos que entender que nós, aqui não é flores, aqui nesse mundo. Uhum. Aqui, nosso Senhor Jesus deixou bem claro que nós ia passar por aflição, que nós ia passar pelo fogo,
da aflição. Então, né, muitos não querem passar por isso. Muitos preferem deixar do jeito que a vida está, levando a vida de qualquer jeito, mas não querem o refino por medo de sofrer. Muitos não querem sofrer. É verdade. Alguém mais quer comentar? Vamos orar para poder encerrar a gravação. Aí depois vocês podem continuar. O Geraldo quer agradecer? Eu paro Amém. a gravação. Amém. Pai querido, obrigado, Jesus, por essa reunião, essa comunhão entre irmãos, conversando sobre o teu reino, sobre a tua palavra, sobre o teu chamado. Hoje eu peço, Pai, nos revela o caminho, nos guia, Pai, como ovelha, para o pasto, Pai. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Guia, Pai, por águas tranquilas, pastos verdejantes, que nós confiamos em Ti. Se for preciso, Pai, passar por mais tribulações, provações, que assim seja. Tira, Pai, toda coisa ainda que afasta de Ti. Se tem algo ainda nos meus irmãos de mim, que afasta, Pai, de Ti, tira. Quebra toda barreira espiritual. Se tem algum pecado, Pai, que precisa abandonar, Pai, ajuda nossos irmãos aqui a abandonar. Amém. Porque o Senhor é santo. O Senhor é santo. Todos aqui, Pai, nós queremos ser santo como o Senhor é santo. Porque sem santidade ninguém verá a Ti. Meu Deus. Pai, que nossos corações estejam em paz. Amém. E ninguém aqui seja privado da Tua graça. Amém. A Tua salvação, o Teu reino é ganhado pela graça. Amém. Senhor, salva, Pai, totalmente pela graça. Amém. Então ninguém seja privado da graça, da misericórdia, do perdão. Amém. Mas que todo mundo aqui abandona de livre e espontânea vontade tudo que é mundanismo, tudo Amém. que é coisas que desagrada, tudo que afasta do Teu reino. Nos ajuda a orientar nossos corações, nossas mentes, para nós buscar o mais alto possível, até no momento que nós for aceito, e receberá a coroa da vida eterna. Que cada um aqui, Pai, cada um possa receber essa coroa. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a terminar essa carreira. Se alguns aqui precisam, Pai, caminhar, ajuda, fortalece os passos, fortalece o coração de cada um aqui. Em nome de Jesus, ilumina, Pai, guia, pega pelas nossas mãos, nos ajuda a terminar, Pai. Em nome de Jesus eu peço a Tua ajuda no dia de hoje e te agradeço por essa reunião. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Obrigado pela oração. Amém. Vou parar aqui a gravação, vocês podem continuar, tá bom? Só parar para poder